Hoje vamos iniciar a 5ª aula do evangelismo feminino e dessa vez você receberá ferramentas práticas para a condução de apelos e decisões. Aprenderá a ter sensibilidade para conduzir corações a Cristo, compartilhar fé e tocar vidas com sabedoria e compaixão. Que Deus lhe capacite para essa missão. Olá, sejam todos bem-vindos. Você que é líder de departamento, você que tem no coração o desejo de anunciar as boas novas da salvação, que bom que você aceitou o desafio para que juntos possamos estudar esse tema tão importante e aprender um pouquinho do que é a vontade de Deus para a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre apelo e decisão, como ajudar as pessoas nesse processo de decidirem ao lado de Cristo. Mas antes de nós avançarmos, eu quero que você imagine uma cena. Você estudando a Bíblia com alguém, com o seu interessado, com o seu aluno, e de repente os estudos estão avançando. Qual é o melhor momento de se fazer o apelo? O que está envolvido nesse processo de decisão? Então fique atento que nesse estudo nós vamos aprender um pouquinho sobre dicas importantes para se fazer o apelo. Mas avançando, eu quero falar um pouquinho sobre a definição para nós entendermos o que é o apelo bíblico e como que nós podemos usar esse apelo da melhor maneira possível. Segundo J.L. Schuller, a mais importante função da pregação evangelística é estender o chamado eficaz em levar a Cristo pessoas que ainda não se comprometeram com Ele e aprofundar, preste atenção, a sua experiência espiritual daquelas pessoas já comprometidas. Então, o apelo é o quê? Ele é um chamado, ele é um convite. Mas o que o apelo não é, ou o que ele não representa? Existem muitos mitos que surgem por aí. Na verdade, o apelo não é um truque para caçar almas. Também não é um amuleto e muito menos um ritual. Mas você pode perguntar, mas pastor, o que é o apelo? O apelo, na verdade, ele é o chamado de Cristo para confrontar pessoas com a sua oferta da redenção. É uma oportunidade estendida por Deus para que homens e mulheres abandonem a sua vida de pecado e aceitem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas um detalhe importante, Ellen White falando sobre isso, ela disse o seguinte: muitos estão no vale da indecisão, em que se tornam necessários apelos especiais, íntimos e diretos para levá-los a deporem as suas armas de combate e ocuparem um lugar ao lado de Cristo. 2 detalhes importantes que nós precisamos entender. O primeiro deles é o seguinte: essa obra não é nossa, essa missão não é nossa. A obra, a missão é do Senhor e Ele nos dá o privilégio de realizar essa obra, de sermos cooperadores com Ele. Outro detalhe importante é que nós, como evangelistas, como pregadores, como instrutores bíblicos, a nossa obra não é a obra de convencer as pessoas. Nós podemos pregar, nós podemos ensinar, podemos orientar, podemos apelar e até insistir. Mas a obra de convencer as pessoas, essa é a obra do Espírito Santo. Quero ler um texto bíblico para vocês. Em Filipenses capítulo 2, no verso 13, está escrito o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Pregue, ensine, oriente, apele e insista. Mas se coloque à disposição de Deus e ore para que o Espírito Santo faça a obra de transformação e mudança de vida no coração das pessoas. A verdade é o seguinte: o desígnio de um sermão, estudo bíblico, é guiar pessoas, homens e mulheres, a tomar decisões ao lado de Cristo. No próximo bloco, nós vamos estudar um pouquinho sobre as razões ou os motivos porque eu e você devemos fazer o apelo. No último bloco, nós aprendemos que o desígnio de um sermão, estudo bíblico e até mesmo uma visita é guiar homens e mulheres a tomar uma decisão ao lado de Cristo. Mas quais seriam as razões por que eu e você devemos fazer apelo? Quero estudar um pouquinho sobre isso com você também. A primeira razão por que eu e você devemos fazer apelo são as razões bíblicas, ou a razão bíblica. Se você olhar com um pouquinho mais de atenção, você vai perceber que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é um eterno convite de Deus
Cito, por exemplo, Gênesis capítulo 3, verso 9, quando o homem pecou e se escondeu de Deus, a iniciativa foi de Deus em buscar o homem e o primeiro convite foi feito: onde você está? Se o homem não tivesse aceitado o convite de Deus, até hoje estaria na mesma condição. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, verso 7, o convite de Deus: tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Primeiro livro do Novo Testamento. E temos também o convite final de Deus em Apocalipse capítulo 22, verso 17, que diz: aquele que tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Então a Bíblia está recheada de convites, de apelos, de chamados de Deus, convidando homens e mulheres a deporem as suas armas e aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz que o Evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê, para a salvação de todo homem e mulher que crê e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Romanos capítulo 1, verso 16. Eu gosto muito dessa citação que diz o seguinte: devemos nos aproximar dos interessados com a Bíblia em mãos. Muitos obreiros falham em seu trabalho por não chegar perto daqueles que mais precisam de sua ajuda. Com a Bíblia na mão, ele deve, de uma maneira cortês, aprender quais são as objeções que existem na mente daqueles que estão começando a perguntar: o que é a verdade? E com ternura, com cuidado, devem guiá-los e educá-los. Na verdade, meu amigo, o evangelista, o pregador do evangelho, ele tem que se interessar pela necessidade das pessoas. Ele deve conhecer a mente, ele deve conhecer tudo que está em volta desse processo de decisão. Mas nós temos todas as razões necessárias para podermos avançar. Além da razão bíblica, os apelos também são uma necessidade, uma exigência da lógica. Olha que interessante. Nós vivemos num tempo onde as propagandas sutis e criativas acostumam as pessoas a todo tipo de apelo. Televisão, jornais, revistas, eles vinculam de muitas maneiras solicitações para ver e comprar. Vendedores nos pedem que assinemos na linha pontilhada e, no fim, os seus apelos vêm para que nós possamos comprar o seu produto. As pessoas, naturalmente, esperam que alguém lhes ofereça um convite para estudar a Bíblia ou tomar uma posição ao lado de Cristo. Certa vez alguém disse o seguinte: o pregador que não faz apelo é como um advogado que apresenta as evidências da inocência de um cliente, mas falha em pedir aos jurados que lhe deem um veredito favorável. Então, posso te dar um conselho? Todas as vezes que estudar a Bíblia com alguém, aproveite a oportunidade e faça apelo, porque existe uma necessidade bíblica, uma necessidade lógica. E vamos avançar um pouquinho. Eu quero falar, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 253, está escrito o seguinte: o Salvador sabia como falar uma palavra na hora certa, aqueles que dela careciam. A graça foi posta em seus lábios e ele convencia os homens da mais atrativa forma dos tesouros da verdade. Nós devemos seguir os exemplos de Cristo, aproveitar cada oportunidade e, no momento certo, sendo orientados pelo Espírito Santo, oferecer o apelo, fazer o chamado para que essa pessoa possa avançar e tomar uma decisão ao lado de Deus. Outra razão, a razão psicológica. O apelo também possui uma fundamentação psicológica. O livro Evangelismo, na página 298, está escrito o seguinte: Ellen White, ela adverte que quando pessoas que se acham sob a convicção não são levadas, olha o detalhe interessante aqui, a decidir-se o mais cedo possível, há o risco de que essa convicção ela se desvaneça pouco a pouco. A emoção e o desejo, uma vez despertadas, logo passarão, caso não haja uma ação favorável. Entenda, as pessoas elas têm emoções, elas têm sentimentos. R.J. Fish, ele faz a seguinte observação sobre a psicologia do apelo. Alguém disse que a impressão sem a expressão pode levar à depressão. Pregar buscando uma resposta e falhar em dar oportunidade para um compromisso pode frustrar aqueles que ouvem o Evangelho e aprofundá-los no hábito da procrastinação. Então, meu amigo, apele. Eu gosto muito também dessa citação que fala que, assim como o pecador ele tem uma mente, ele também tem um coração. Um pecador tem emoções, assim como pensamentos.
E nós, ao apelar, devemos apelar aos dois. Um pecador nunca será convertido até que suas emoções sejam despertadas, e a menos que ele sinta pesar pelo seu pecado. Ou seja, algumas pessoas acusam os evangelistas ou os pregadores do evangelho de emoções exacerbadas, mas os homens, eles têm que fazer uma decisão completa. É coração e mente. Os dois precisam ser entregues a Cristo, senão eles jamais farão uma decisão correta e completa ao lado de Jesus. Outra razão são as razões práticas. Por que nós devemos continuar fazendo apelo? Primeiramente, porque os apelos são historicamente justificáveis. Homens usados por Deus como Finney, Moody, Sandy, Gypsy Smith usaram apelos evangelísticos e foram muito usados por Deus. Falando do movimento de 1843 e 1844, Ellen White menciona que frequentemente era feito um apelo aos que crescem nas verdades que haviam sido provadas pela palavra de Deus, para que se levantassem, e grande número, segundo ela, atendia a esse apelo. Faziam-se orações e em favor dos que desejavam auxílio espiritual e especial. A história mostra que o uso de apelos também aumenta o número de conversos na igreja. Em Obreiros Evangélicos, na página 152, Ellen White escreveu o seguinte: a pregação da palavra deve apelar à inteligência e comunicar o conhecimento, mas cumpre-lhe fazer mais que isso. Para ser eficaz, tem que atingir o coração. O apelo também, como ela disse, tem que ser preciso, ele tem que ser especial e ele tem que tocar ao coração dos seus ouvintes. Ou seja, ele precisa ser planejado, ele precisa ser estudado. Evangelismo, página 463. Muitas vezes a mente é impressionada com força 10 vezes maior por apelos pessoais do que por qualquer outra espécie de trabalho. O apelo, ele aquece o coração. E se ele for direcionado da maneira correta, ele vai ajudar a pessoa a tomar uma decisão ao lado de Jesus. Beneficência Social, página 101, ela também diz: a melhor maneira de alcançar as almas é o apelo direto e pessoal, direcionado ao coração do ouvinte, do estudante, daquele que está sentado na cabeceira do hospital, daquele que está no banco da igreja. Devemos apelar. E qual é o melhor momento de se fazer o apelo? Isso nós vamos ver daqui a pouquinho no próximo bloco. Depois de entendermos o que é o apelo, a sua importância e as razões por que eu e você devemos, pelo poder do Espírito Santo, apelar o coração das pessoas, mais uma pergunta pode surgir. Pastor, qual é o melhor momento de se fazer o apelo? Eu quero te dar uma dica de ouro. Existe um texto na Bíblia que diz assim, Colossenses capítulo 4, verso 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Você sabe, meu amigo, nós estamos vivendo os últimos momentos, os últimos capítulos da história desse mundo. E cada oportunidade deve ser aproveitada. Seja no estudo, seja numa visita, seja numa pregação. Essas pessoas podem estar ouvindo a sua última oportunidade, recebendo a sua última chance. E eu e você não podemos negar isso a essas pessoas. Devemos avançar e aproveitar cada momento que Deus coloque diante de nós. Evangelismo, página 280, Ellen White escreveu o seguinte: talvez alguns estejam escutando o último sermão que lhes é dado ouvir, e perdida essa áurea oportunidade, fica perdida para sempre. Pense nisso, reflita. O que eu quero dizer para você no que diz respeito ao melhor momento em relação a fazer o apelo? Observe os sinais. Normalmente uma pessoa, quando ela está prestes a tomar uma decisão, ou ela está planejando, está processando na sua mente o processo da decisão, ela costuma fazer algumas perguntas do tipo: como foi o momento da sua decisão ou da sua conversão? Qual foi a reação da sua família? Me diz, você teve alguma dificuldade em relação à guarda do sábado ou à guarda de qualquer outro mandamento? Você já foi batizado em outra denominação? Normalmente perguntas desse tipo começam a surgir na mente das pessoas que estão estudando a Bíblia. E normalmente, durante os estudos bíblicos, no final de uma pregação, então fique atento aos sinais, fique atento, ouça as pessoas e perceba que cada sinal, cada pergunta, ela pode trazer informações importantes para que o apelo seja feito. Eu costumo dizer que
todas as decisões inteligentes, elas são baseadas na informação adequada. Antes de ser tomada uma decisão relacionada a verdades bíblicas, a pessoa deve estar convencida dessas verdades. Normalmente a gente diz assim, essa pessoa ela não foi convertida, mas antes de se converter e de ser transformada pelo poder do Espírito Santo, ela precisa estar convencida das verdades que ela está aprendendo. Então, fique atento aos sinais, aproveite cada oportunidade, porque isso pode fazer a diferença no seu apelo. E uma regra áurea para quem está fazendo apelo, nunca faça apelo se o interessado tiver dúvida. Tire primeiro todas as dúvidas, responda as perguntas e só assim só depois você avance fazendo o apelo e concluindo, ajudando essa pessoa no processo de decisão. E agora, no próximo bloco, nós vamos falar sobre características de um bom apelo. Como acabamos de ver, o melhor momento de se fazer um apelo é quando a oportunidade surge diante de nós, seja num estudo, num sermão, numa visita. Então fique atento aos sinais e aproveite cada oportunidade que Deus colocar diante de você. Mas agora, nos próximos momentos, quero falar um pouquinho sobre as características de um bom apelo. Qual é o melhor apelo ou o que compõe um apelo que venha dar bons resultados e bons frutos para a honra e glória de Deus. Citei alguns itens aqui de maneira bem resumida, mas aproveitando melhor esse momento, um bom apelo ele deve ser bíblico. As respostas, as dúvidas, as perguntas das pessoas, dos interessados, devem ser respondidas com a Bíblia. Outra coisa, o apelo ele deve ser objetivo. Nós não devemos ficar rodeando, devemos tratar especificamente daquele assunto. Um bom apelo ele precisa ser claro, ele tem que ser de fácil compreensão. Outro detalhe interessante, um bom apelo deve despertar o interesse na mente, no coração daquele interessado. Ele também deve ser, como eu mencionei também um pouquinho atrás, ele deve ser estudado, planejado. Fazer apelo também é uma arte, é um dom que precisa ser desenvolvido. Mas o apelo, ele deve apelar ao coração da pessoa. Não somente ao coração, você também precisa falar ao coração. Quem sabe no apelo é o momento de você contar um bom testemunho, algo que Deus realizou, um milagre realizado por Deus na sua vida. Quem sabe é aquela mesma vitória que aquele aluno, aquele interessado precisa alcançar. O apelo também ele deve ir de encontro às necessidades das pessoas. Não somente falar ao coração, mas falar as necessidades. Ele deve confrontar as pessoas, tirar as pessoas da sua zona de conforto e, acima de tudo, o apelo, ele deve ter uma porção onde convida, impulsiona, motiva as pessoas a tomar uma decisão ao lado de Jesus. Assim que a pessoa compreende a nova doutrina, nós devemos fazer um apelo para que ela aceite o que acaba de aprender e colocar em prática. Na verdade, é um erro esperar até o final da série de estudos para então pedir à pessoa que aceite todas as doutrinas de uma vez. São pequenas decisões que conduzem o interessado a grandes decisões. Mas eu vou explicar isso de uma maneira bem simples. Qual é o ideal? É que no final de cada apelo, ou melhor, de cada sermão, de cada estudo bíblico e de cada visita, você deve fazer um apelo. Se você estudou determinado assunto com alguém na palavra de Deus, no final, convide essa pessoa a tomar uma decisão ao lado de Cristo, justamente naquele tema que foi estudado. Como eu acabei de mencionar, decisões menores vão influenciar as maiores e mais importantes decisões. É importante também perguntar sempre se a pessoa compreendeu a doutrina apresentada. Nunca avance para um próximo tema sem tirar todas as dúvidas. Normalmente nós temos aquela falsa impressão de que todo mundo aprendeu tudo e que todas as informações foram absorvidas. Não pense dessa maneira. Insista, pergunte. João, Maria, José, Sebastião, Bruno, Marcos, você ainda tem alguma dúvida? Caso a pessoa diga, nós não temos. E caso tivesse, quais seriam essas dúvidas? Pergunte também se o interessado acredita que naquele tema estudado, esse é o plano de Deus para a sua vida, e se ele confia no poder de Deus para ajudá-lo a colocar em prática essa verdade estudada. Essas perguntas, esses incentivos podem ajudar as pessoas, à medida que você vai ministrando os estudos bíblicos e também as mensagens pregadas, a avançar naqueles temas e aceitarem a vontade de Deus para a sua vida.
Caso responda que sim, orar com ele agradecendo a Deus por sua decisão e pedir que o ajude a permanecer firme. Alguns podem até adiar essa decisão por terem objeções ou ainda enfrentarem dificuldades no dia a dia. Mas siga com oração, tenha paciência e lembrando que nós aprendemos no início, a obra de convencer pessoas não é nossa. Essa é a obra do Espírito Santo. Se você for firme ao lado de Deus, continuar orando, seguindo, apoiando essa pessoa, tenha certeza que não existe coração duro que consiga resistir a joelhos dobrados. Ore por essa pessoa e peça o Espírito Santo que continue transformando. Evangelismo, página 437, está escrito o seguinte: vosso êxito não dependerá tanto de vosso saber e consecuções, como da vossa habilidade em chegar ao coração das pessoas, sendo sociáveis e aproximando-vos bem do povo, podereis mudar-lhes a direção dos pensamentos muito mais facilmente do que pelos mais bem feitos discursos. Então, esteja disposto, esteja pronto para ser usado por Deus. Se o obreiro mantiver seu coração erguido em oração, Deus irá ajudá-lo a falar a palavra certa no momento certo. Que Deus te use, meu amigo. Que Deus te use, minha amiga, a ser um instrumento poderoso nas mãos dele. Faça apelo, apele ao coração das pessoas e clame ao Espírito Santo para que ajude essas pessoas no processo de decisão. Que Deus te abençoe e que você possa colher muitos frutos para a honra e glória do nosso Deus.